Aí o link, pessoal. Esperando vocês. Abraço.
Ainda não apareceu ninguém. Nossa, mano.
Opa, chegou alguém? Oh, bem-vindo, Pedro. Beleza? A Bruma chegou. Cadê o Samuel? Vamos começar com o time que eu tenho aqui, que é o Pedro. Vamos lá, Pedro. Tá me escutando aí? Então, beleza. Ó, Pedro, semana passada a gente viu toda a poesia do... Tô ouvindo sim, que eu tava meio ocupado aqui tá. e não consegui ligar muito. Do Álvares de Azevedo. E hoje a gente vai começar vendo o Aureliano Lessa. Ainda na segunda geração é que mais tem poeta, um monte. A maioria morreu cedo. O pessoal nascido ali em torno da década de 1830. Tá aqui, Aureliano Lessa. Morreu novinho também, 28, deixa eu ver. 38, 48, 58. Morreu com 30 e poucos anos. Não morreu tão novo assim quanto os outros, mas vamos lá. Tristeza. Então, tristeza é o que não faltava nos poemas, principalmente do ultrarromantismo, né, dessa segunda geração. Então vamos lá. Dizes que meu amor te encanta a vida, teus alvos dias, teus noturnos sonhos, mas tens a face de prazer tingida, teus lábios são risonhos. Não podem florescer o amor e o riso nos mesmos lábios da paixão o fogo. Mata as rosas, de improviso gera tristeza logo. Então está dizendo que é impossível que ela seja feliz e ame ao mesmo tempo. Então tem alguma coisa errada, porque quem ama é infeliz. Isso é um lugar comum da poesia. Né? A gente vê isso lá desde o século XVI. Olha, minha alma é pálida e tristonha. Minha fronte é nublada e sempre aflita. Entretanto, uma imagem bem risonha dentro em minha alma habita. Então está dizendo que ele está sempre triste, mas ele está feliz por dentro. Mas esse ermo sorrir que tenho na alma não é como o da aurora o riso ardente. É o sorrir da estrela em noite calma, brilhando docemente. Então não é uma alegria explosiva, é uma alegria branda, uma felicidade branda. Ah, se me queres aos teus pés prostrado, troca o riso pela pálida beleza. Mulher, torna-te o anjo que hei sonhado, um anjo de tristeza. Então ele está dizendo que eles só podem ter felizes juntos se eles aparentarem tristeza. Né? Porque se forem tiver essa felicidade tudo aí não dá. Ou você é feliz ou você está amando. Então, para os dois se amarem, os dois têm que ser tristes. Esse é o irracionalismo romântico, do ultra-romântico. Já começamos bem. O título do primeiro bagulho é tristeza, bicho. Pois é. Agora, êxtases. Isso é curtinho. Quando após longa e pensativa pausa, eu te amo, dizem teus sonoros lábios. Baixa do céu e pousa na minha alma uma nuvem de ofertas tão suaves. Como de uns sonhos mágicos eflúvios, em êxtase me embebo e nem meus lábios podem ao menos sussurrar, eu te amo. A tua voz percorre as minhas veias, banha meu coração, cerca minha alma, enleia minha existência, e, teu escravo, sofro, gemo, desvario e quase expiro. Então, quando ela fala para ele que ela ama ele, ele fica todo louco, enlouquecido, tal, os sentidos dele ficam doidos, e ele quase morre de amor só por ouvir ela falar que ama ele. Esse aí é... Não sei se chega a ser gado, né? Porque ela está declarando amor para ele. Então aí estamos em meus ultra românticos. Agora vamos pro Laurindo Rabelo. Aleluia. Pela primeira vez em muito tempo, alguém é correspondido, cara. Eu achei que esses malucos ou sofriam por mulher ou sofriam por mulher, cara. O Laurindo Rabelo também foi desses aí, viveu um pouquinho mais, né? E ele tinha todo tipo de poesia, poesia de humor político e tal. Eu peguei mais dessa linha mais romântica mesmo aqui, ó. Ao Desalento. Desalento é a mesma coisa que tristeza, desencanto. Ó, quando eu morrer, minha morte não lamentes, caro amigo. O sepulcro é um jazigo onde eu devo descansar.
Então, é aquela imagem que o romântico falou assim, ó, quando eu morrer não chore, né? A morte para esse tipo de romântico é motivo de alegria e de descanso, de descansar dos tormentos da vida humana, né? Dos tormentos dessa vida. E a minha triste existência é tão pesada, é tão dura, que a pedra da sepultura já não pode pesar. Eu tá falando assim, né? A vida é uma coisa tão difícil, tão dura, tão ruim, que a morte é um alívio. Essa imagem da morte como alívio para a vida é lugar comum desse pessoal. Uma lágrima, um suspiro, eis quanto custa morrer. Custa-nos sempre o viver, pranto, suspiro sem fim. Então, uma lágrima, um suspiro, quando você morre. Mas enquanto você vive, você chora e suspira como se fosse eternamente. Que tormento for a vida se não fosse transitória. Não me risques da memória, porém não chores por mim. Eu estou falando assim, olha, que tormento seria a vida se ela fosse eterna, se você vivesse para sempre. Você ia ficar todo o sofrimento terreno você ia ter que ficar aguentando para sempre. Pô, bicho, eu não sei porquê, mas isso me lembra uma piada que me contaram hoje. Que Eu piada que tô é? tão feliz que eu tô me sentindo feito um passarinho, até pularia de um prédio. Essa foi engraçadinha. Então, ó, fala, não me esqueça, mas também não chore por mim. Enche em trevas o sepulcro, mas ninguém dela se queixa. Quando o morto os olhos fecha, não quer luz, quer sossegar. Aquele fundo silêncio, aquele extremo abandono, dão-lhe tão profundo sono que nem pode despertar. Então, fala assim, ó, ninguém reclama depois que morre. O morto tá lá quieto, ele só quer ficar sossegado no canto dele. Então não me enche o saco. É isso que ele está dizendo. Já tive medo da morte, agora tenho da vida. Sinto a minha alma batida, sem vigor no coração. Ele está dizendo que ele já tem medo da vida, não da morte. Já cansado de viver, para a morte os olhos lanço. Vejo nela o meu descanso, a minha consolação. Então, esse aqui é aquela repetição daquele lugar comum de que a morte é uma coisa boa e que a vida é uma coisa ruim. E daí o romântico está sempre idealizando a morte, nesse sentido. Principalmente essa geração ultra romântica. Vamos lá, acho que Laurindo só pus esse. Junqueira Freire, esse é atormentado. Esse cara foi padre, né? Não se adaptava, ele era monge, na verdade, não se adaptava à vida no mosteiro, ficava lá sofrendo, tinha momentos em que ele era devoto, tinha momentos em que ele se revoltava contra a religião, contra Deus e tudo, e ele tinha lá as suas tentações da carne, que eram muito fortes, e ele era louco também. Ele enlouqueceu, e se não me engano, ele terminou a rua, igual mendigo na rua, doido. Abandonou o mosteiro, voltou, depois abandonou de novo, foi pro hospício, do hospício foi pra rua e morreu cedo, 32, 42, 52, morreu com 20 e tantos anos. Teus olhos. Aí você vê um padre escrevendo um negócio dele, ó. Que lindos olhos que estão em ti, tão lindos olhos eu nunca vi. Pode haver belos, mas não tais quais. Não há no mundo quem tem iguais. São dois luzeiros, são dois faróis, dois claros astros, dois vivos sóis. Esse aqui tá louvando os olhos da moça também, né? Olhos que roubam a luz de Deus. Só estes olhos podem ser teus. Olhos que falam ao coração, olhos que sabem dizer paixão. Então é isso. Tem mais. Tem mau encanto os olhos teus. Quem pode mais? Eles ou Deus? Então, ó, ele mesmo está colocando ali, ó, o poder dos olhos, da atração do olhar de uma mulher acima do próprio Deus. Então é um padre meio atormentado esse aí. Martírio. Então, martírio é o sofrimento de morte. Beijar-te a fronte linda, beijar-te o aspecto altivo, beijar-te a tez morena, beijar-te a rir lascivo, beijar-te o ar que aspira, beijar o ar que aspiras, beijar o pó que pisas, isso é grave. Beijar a voz que soltas, beijar a luz que vi. Então o tormento dele, ele beija a voz dela, ele beija o ar que ela respira, ele beija a luz que incide sobre ela,
né? Sentir teus modos frios, sentir tua apatia, sentir até repúdio, sentir essa ironia. Então ele é o gado do gado ali e ela não tá nem aí para ele. Sentir que me resguarda, sentir que me arreceia, sentir que me repugna, sentir até que me odeias. Eis a descrença e crença, eis o absinto e a flor, eis o ódio eis o amor e o ódio, eis o prazer e a dor. Eis o estertor de morte, eis o martírio eterno, eis o ranger de dentes, eis o penar do inferno. Então, o tormento desse cara, o martírio dele é amar essa moça e ela não dá bola para ele, mas esse cara é padre, pelo amor de Deus. Né? Então, tanto que o livro que ele escreveu chamava Inspirações do Claustro. Né? Então, porque estava no claustro, estava num mosteiro lá enclausurado e ele ficava escrevendo essas coisas aí. Ele está dizendo que é um penar do inferno amar a mulher, ele não ser correspondido. Louco, hora do delírio. Agora ele conversando com ele. Né? Não é louco. O espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria. Pensa melhor que vós, pensa mais livre, aproxima-se mais à essência etérea. Então ele já devia ter tido alguns acessos de loucura e ele está se justificando para ele mesmo que ele não é louco. O espírito dele está mais elevado, assim, está meio que solto do corpo. Então, como ele está com o espírito elevado, ele está num outro patamar. Coisa de drogado isso aí, mas enfim, vamos lá. Achou pequeno o cérebro que tinha, suas ideias não cabiam nele. Seu corpo é que lutou contra a sua alma, e nessa luta foi vencido aquele. Então, está dizendo que nessa dicotomia, né, corpo e alma, o corpo lutou contra a alma, daí ficou doido, né, se comportou como doido, por quê? Porque o espírito não cabia dentro do corpo. O espírito era grande demais, o espírito queria se elevar, queria sair do corpo. Foi uma repulsão de dois contrários, foi um duelo, na verdade, insano. Foi um choque de agentes poderosos. Foi o divino combater com o humano. Foi o divino a combater com o humano. Então, o espírito e o corpo e a carne ali se digladiando. Agora estás mais livre. Algum atilho soltou-se-lhe do nó da inteligência. Quebrou-se o anel da prisão da carne. Dessa prisão da carne. Entrou agora em sua própria essência. Então ele está dizendo que, né, a alma e o corpo ali meio que se separaram, né? E daí ele está meio que deslocado, mas ele está num patamar superior. O espírito dele está livre do corpo dele, assim, ele está bem doidão. Agora é mais espírito que corpo. Agora é mais um ente lá de cima. É mais que um homem vão de barro. É um anjo de Deus, que Deus anima. O cara está sendo até meio blasfemo ainda, dizendo assim. Ele está dizendo que ele, na loucura dele, ele é como se fosse um anjo de Deus, né? Ainda estando... Rapaz, não sei se esse cara foi pro céu ou não, essas coisas que ele escreveu, mas vamos lá. Agora sim, o espírito mais livre pode subir às regiões supernas. Pode, ao descer, anunciar aos homens a palavra de Deus também eternas. As palavras de Deus também eternas. Rapaz, isso que era padre. Oi? Isso que era padre. Então, era um padre meio atormentado. E vós, almas terrenas, que a matéria o sufocou ou reduziu a pouco, não lhe entendeis por isso as frases santas, e zombando chamais, portanto, um louco. Então ele está dizendo que ele é chamado de louco. Quem chegou aí? Samuel. E aí, Samuel? Samuel, a gente Hoje, como assim eu cheguei, professor? Eu tô aqui das horas. Aureliano Lessa, e agora a gente está vendo o Junqueira Freire. O Junqueira Freire era padre, mas era doido. Ele não servia para a vida religiosa. Então agora ele ficou doido de verdade, né? Ele ficou piradão da cabeça. E ele, nesse poema aqui, ele está justificando que ele não era louco, que na verdade o espírito dele era maior que a matéria, então tipo, o espírito se descolou da carne, e daí todo mundo achava que ele era louco. O cara tá falando um monte de blasfêmia aqui, né? Então vamos lá. E vós, almas terrenas, que a matéria ou sufocou ou reduziu a pouco, então ele está dizendo que o corpo que oprime o espírito, não lhe entendeis, por isso as frases santas e zombando chamais, portanto, um louco. Então, assim, as pessoas chamam ele de louco porque não entendem, né? Que na verdade ele tem um espírito elevado. Não é louco, o espírito somente é que quebrou-se o elo da matéria. Pensa melhor que vós, pensa mais livre, aproxima-se mais à essência etérea. Então o cara está dizendo que ele é como se fosse um anjo, como se fosse, né,
um ente divino, e as pessoas chamam ele de louco. Aí, da série Hora do Delírio também, desejo. Gente, o Junqueira Freire é o mais atormentado de todos. Se além dos mundos este inferno existe, esta pátria de horrores, onde habitam os tétricos tormentos, as inefáveis dores. Ele está falando, se inferno existe, se ali se sente o que jamais na vida o desespero inspira, se o suplício maior que a mente finge, a mente ali respira. Então ele está falando assim, ó, se ali tem um suplício maior que todos que a gente conhece na Terra, ele está dizendo, se existe um inferno, que é essa dor tão forte, esse tormento tão absurdo, gente, esse cara blasfema o tempo inteiro. Se é de compacta, de infinda brasa, o solo que se pisa, se é fogo e fumo e sulfuro de terrores, tudo que ali se visa. Então, se você pisa na brasa, se você, né, tá ali de enxofre, terror, fogo, se ali se goza um gênero inaudito de sensações terríveis, se ali se encontra esse real de dores na vida não possíveis, se é verdade esse quadro, imagina a seita dos cristãos, se esses demônios, anjos maus ou fúrias não são uns erros vãos. Então ele está dizendo, se o inferno é verdadeiro, se é todo esse tormento de que falam, o que ele vai? Então, se o inferno, essa desgraceira toda, essa dor, esse tormento, esse sofrimento, essa tortura sem tamanho, então ele quer. Eu, que tenho provado neste mundo as sensações possíveis, que tenho ido da afecção mais terna às penas mais incríveis, eu, que tenho pisado o colo altivo de vária e muita dor, que tenho sempre das batalhas delas surgido vencedor. Então ele está dizendo que ele, que já enfrentou tudo que é tormento humano, né, tudo que é dor humana, e que sempre, né, acaba sendo vencedor. Eu, que tenho arrostado imensas mortes, eu, que pareço eterno, né, sujeito arrogante, eu quero uma vez morrer para sempre e entrar por fim no inferno. Olha que sujeito arrogante e blasfemo. Ele está dizendo que se o inferno é verdade, ele que já sofreu todo tipo de tormento aqui, ele quer sofrer o tormento interno, então para ver como é que é. Isso que eu faço, cara, aí, sei lá. Tá explicado porque que ele estava escrevendo assim. Eu quero ver se encontro ali no abismo um tormento invencível. Ele está desafiando o diabo. Desses que achá-los na existência toda jamais será possível. E não é possível, é só lá. Eu quero ver se encontro alguns suplícios que o coração me domem. Quero lhe ouvir essa palavra incógnita. Chora por fim, que és homem. Então ele está dizendo que o coração dele é indomável, né? Que ele é e que ele quer encontrar uma tortura que enfim o dome, porque ele é indomável. Rapaz, esse sujeito não sabia com quem ele estava brincando. Que de arrostar as dores desta vida quase pareço eterno. Então ele está dizendo que ele enfrenta as dores desta vida, ele quase parece eterno. Ele se vê como um Deus, né? Estou cansado de vencer o mundo, quero vencer o inferno. Rapaz, o cara se coloca como se fosse o próprio Deus ali, né? Então você vê, é um blasfemão esse Junqueira Freire aí, era o mais atormentado e blasfemo de todos os românticos. E um terceiro poema da série Hora do Delírio. Esse aqui é ele idealizando a morte. Pensamento gentil de paz eterna. Amiga, a morte vem. Tu és o termo de dois fantasmas que a existência forma, dessa alma vã e desse corpo enfermo. Então ele está dizendo que a morte, ele está falando que a morte é um pensamento gentil de paz eterna, está convidando, né, porque ele é o fim de uma existência da alma e do corpo, né? Pensamento gentil de paz eterna, amiga, a morte vem. Tu és o nada, tu és a ausência de emoções da vida, do prazer que nos custa a dor passada. Então, ó, esse é um padre, um religioso, um monge, né, dizendo que depois da morte não tem nada, né, que a vida é sofrimento e que a morte é alívio. Ela não tinha vocação nenhuma para estar lá. Pensamento gentil de paz eterna, amiga, a morte vem. Tu és apenas a visão mais real das que nos cercam, das que nos detinham as visões terrenas. Nunca temi tua destra, nunca
vou o fogo profano. Nunca vou. Nunca vi, ó. Nunca vi o fogo profano. Nunca pensei que teu braço brande um punhal sobre-humano. Nunca julguei-te em meus sonhos um esqueleto mirrado. Nunca dei-te para voares, terrível ginete alado. Nunca te dei uma foice dura, fina e recurvada. Então ele está dizendo que nunca idealizou a morte como uma coisa ruim. Nunca chamei-te inimiga, ímpia, cruel ou culpada. Amei-te sempre, pertencer-te quero, para sempre também, amiga morte. Então ele está dizendo que ele sempre chamou a morte de amiga e quer pertencer a ela. Ele está chamando a morte para si. É aquele ultra-romântico que só vê na morte coisas boas. Quero o chão, quero a terra, esse elemento que não se sente dos vai-vens da sorte. E ele é materialista, né? Ele está dizendo, ele quer o chão, a terra, né? E fim. Para a tua hecatombe de um segundo, não falta alguém? Preencha-a comigo. Leva-me à região da paz horrenda. Leva-me ao nada, leva-me contigo. Então ele está dizendo que depois da morte é o nada. Miríadas de vermes lá me esperam. Olha, está dizendo, os vermes me esperam. Né? Então é um cara que não acredita em nada depois da morte. Para nascer de meu fermento ainda, para nutrir-me de meu suco impuro, talvez me espere uma plantinha linda. Isso aí parece até aqueles poemas do Augusto dos Anjos, né? Falando do verme, do suco impuro dele e tal. Então ele está dizendo, o que vai acontecer comigo? Eu vou virar um cadáver, eu vou apodrecer, vou ser comido por vermes, né? O meu chorume, como é que é? Necrochorume vai alimentar alguma plantinha. É um cara completamente descrente e é um monge. Vermes que sob as podridões refervem, plantinha que a raiz dos ossos, meus ossos ferra, né? Meus ossos ferra. E em vós minha alma e sentimento e corpo irão, não é irão, irão em partes agregar-se à terra. Então, alma, sentimento e corpo, tudo que ele é, vai ser parte da terra, vai se agregar à terra. Então ele não acredita em espírito, né? Ele só acredita na alma como ânima mesmo, né? Como alguém que te dá vida, te dá consciência, mas depois se morreu, morre tudo junto. E depois, nada mais. Não há tempo, nem vida, nem sentir, nem dor, nem gosto. Agora o nada, esse real tão belo, só das terrenas vísceras deposto. Facho que a morte ao lumiar apaga, foi essa alma fatal que nos aterra. Ele está dizendo que a alma, né, consciência, razão que nos afligem, deram em nada ao branquear em terra. Ele está dizendo que a alma nos faz sofrer e que a morte nos dá o alívio. Única ideia mais real dos homens, morte feliz, eu quero-te comigo, leva-me à região da paz horrenda, leva-me ao nada, vem levar, leva-me contigo. Também desta vida acampa, não transporto uma saudade. Cerro meus olhos, contente, sem um ar de ansiedade. E como um autômato infante, então ele está dizendo que ele é um autômato, ele não está dizendo que ele é uma pessoa, um espírito superior, com uma alma superior, ele é um autômato, é como se fosse uma coisa, que ainda não sabe mentir, ao pé da morte querida, hei de insensato sorrir. De novo, ele vai sorrir diante da morte. Por minha face sinistra, meu pranto não correrá, e meus olhos moribundos, terrores ninguém lerá. Então está dizendo que quando ele estiver morrendo, ele vai sorrir. Não achei na terra amores que merecessem os meus. Olha a arrogância dele. Não achei na terra amores que merecessem os meus. Ou seja, ele está se colocando numa posição de superioridade. Não tem um ente no mundo que diga a quem diga o meu adeus. Então ele está falando assim, eu sou melhor que todo esse povo aí. Então ninguém vai sentir saudade de mim porque eu sou bom demais para esse mundo. Não posso da vida campo transportar uma saudade. Corro meus olhos contentes, sem um ar de ansiedade. Por isso, ó morte, amo-te e não temo. Por isso, ó morte, quero-te comigo. Leva-me à região da paz horrenda, leva-me ao nada, leva-me contigo. Bom, aí ele esculhambou de vez, né? É um padre, um monge, na verdade, que não acredita em vida após a morte,
que acha que o corpo dele é só matéria e vai ser comida de verme e alimento para a terra, para a planta, né? E ele fica chamando para ele. Isso aí quase que um poema do Augusto dos Anjos até. Bem legal. E vocês estão gostando desses aí, apesar da crueza? Aí o Samuel, cabeça com show de alucinações, ficou se achando Deus da parada toda. Pena que o Samuel caiu. Eu vou catucar o caramunhão aqui pra mim ver se eu desço, pra ver como é que é. É, você viu? O cara é. Só que daí, se você desce, não volta, né? O único que desceu lá e voltou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá. O Jesuíta. Aqui, finalmente, ele tem um poema que não é, vamos dizer assim, nenhum poema dele é, como é que fala, é otimista, são todos pessimistas, mas pelo menos ele defendeu a ordem dos jesuítas, que foi, Pelo menos desse ele não quer descer de tobogã. grandiosa, fez muita coisa boa pelos indígenas e tal, e foi perseguida no século XVIII, né, pelos iluministas e foi extinta. E depois voltou toda corrompida. Mas aí temos aqui, ó. O jesuíta era longe, bem longe, eu vi primeiro, cindindo as ondas desse mar profundo, e por amor da cruz vaguei sozinho nas índias matas deste novo mundo. Então ele falou que por amor a Jesus Cristo, ele foi sozinho, ele adentrou as matas do Brasil, as matas da América, né? O tamoio gentil ervava setas, então tamoios são os índios, quando pelos vergéis tão seus me via, e com os olhos fosfóricos ardente, a taquara fatal a mim entendia. Então, os índios tiraram flecha contra ele. Entendia a taquara, mas ao ver-me, quão sem temor e quão inerme estava, tocando em doce o seu olhar fogoso, trocando em doce seu olhar fogoso, o ar que a seta pelo chão rojava. Então, ele diz que o índio primeiro enfrentou, depois olhou que ele, né, que ele ia corajoso, sem medo, né, diante dele, e daí o índio acabou se submetendo por amor, né, por ver que ali tinha um homem que não temia. Então ele falou assim, vou ver o que ele tem para me dizer. De mim as tribos bárbaras, indômitas, de mim o verbo do evangelho ouviram, é uma palavra de Deus. Eu ergui a cruz nos píncaros dos montes, e após o verbo os povos me seguiram. Então ele conquistou, ele catequizou aqueles índios todos, ele converteu os bárbaros. Eu disse às tribos, todas vós sois ricas, que o ouro e prata o solo vosso esmalta. Então ele falou assim, vocês são ricos, né? Vocês têm ouro, têm prata. Sois ricas tribos, mas não sois felizes, porque uma crença de um só Deus os falta. Então ele falou, vocês são ricos, mas não são felizes. E falta vocês crerem em um só Deus, né? Então ele foi lá e ensinou para eles. Eu dei às tribos uma crença doce, qual uma chuva de maná celeste, e as tribos foram desde então felizes, qual flor pomposa que os jardins reveste. Então ele salvou aquelas almas todas, né? E quando os reis da terra se esqueceram das tribos dadas a seu cetro forte, né? Então quando os reis da terra se esqueceram das tribos dadas, ou seja, se esqueceram do povo, pensaram só em si, no poder, aí ele está falando do século XVIII, 17 para 18, quando os reis foram se afastando da religiosidade, da religião, né? Eu levantei-me e disse aos reis da terra, o povo geme, transmudai a sorte. Então os jesuítas foram lá e admoestaram os reis. Eles fizeram isso mesmo. Eles peitaram os reis, como é que é o nome? Nosso querido Padre Antônio Vieira passou por isso, né? Ele se pegava com o rei de Portugal lá. Eternos tempos eu ergui sozinho, eternos com a duração da terra, e sozinho sagrei altares tantos ao Deus que os ímpios cultuam a terra. Então, ele ergueu igrejas sozinho, ele foi lá, e eles faziam mesmo, os jesuítas construíam igrejas eles próprios, né, com todo o seu esforço. Eu dei às tribos uma crença doce, eu levantei alcáceres eternos. Aí o que ele ganhou em troca? Deram-me os homens proscrição e morte, deram-me em prêmio as fezes dos infernos. Então aqui ele está fazendo justiça aos jesuítas, né?
Inclusive um colega dele chamado Fagundes Varela, um vagabundo, né, escreveu todo um poema épico esculhambando com os jesuítas. Mas enfim, aqui ele fez justiça aos jesuítas, então eles construíram toda aquela coisa, salvaram almas, fizeram tudo aquilo lá que a gente viu no projeto, por exemplo, do José de Anchieta, que eles fizeram, e os homens em paga, que são os reis deste mundo, lançaram eles ao inferno, entre aspas, né? Tipo, acabaram, perseguiram, mataram, prenderam, e daí foi... Esse é um dos poemas mais bonitos que eu conheço da língua portuguesa. Eu gosto muito dele. Gostou desse aí, Pedro? Gostou desse sujeito atormentado chamado Junqueira Freire? Eu curti bastante até. Dá uma arma diferente do que tá sendo por hora. Não é só sofrer por mulher também. O maluco vai tocar o capeta. Só que o cara é meio doidão, né? Mas você vê que toda a poesia dele, assim, eu não gosto muito dessas blasfêmias dele, mas assim, por exemplo, esse do jesuíta, tanto esse do jesuíta quanto esses do blasfêmios, é de uma intensidade, é de um furor, assim, que não é muito comum ver, né? Ele é um dos Ele sai do... eu tô triste que ela não me quer. Agora, por exemplo, tem o Pedro Calazans. O Pedro Calazans, que é seu xará, ele já vai para aquela coisa de lábios, já vai para o namoro, já vai para os namoricos, já vai para os poemas de namorico. Poeta de namorico tem vários. O Samuel caiu mesmo, ele respondeu aqui. Então, ó, quando no espaço bruxuleia a aurora, então bruxulear é quando começa aquela luz fraquinha, assim, né? Então, quando nasce o dia, mandando à terra divinais palores, o doce orvalho que nos campos chora são lágrimas e amores. Então, essa aqui é aquela coisinha mais adocicada. Então, quando amanhece o dia, né, o orvalho que tem nas plantas são lágrimas e amores. É como se fossem lágrimas de amor. Nas frescas tardes, nas manhãs de maio, que aqui renascem, que ali brotam flores, quando chorarem o seu pranto amaio, são lágrimas de amores. Então ele está dizendo, né, que as flores que nascendo, quando elas choram, quando as flores choram é o orvalho, né, o orvalho da manhã. Né? Tá dizendo que amem esse orvalho porque são lágrimas de amor. Então ele está dizendo que o orvalho das plantas é lágrima de amor. Só isso. Amai-os, as flores têm segredos, sim, vivem, morrem, têm sorrisos e dores. Veja esse pranto, decifrar enredos, são lágrimas e amores. Então ele está dizendo que as plantas, as flores têm sua vida própria, elas amam, né, elas têm suas decepções, suas dores, seus sorrisos. Então ele está dizendo que elas são como nós, é a gente que não conhece a vida secreta delas. E quando tem de manhãzinha aquele orvalho sobre uma planta, é porque é o choro de amor que ela está. Né? São lágrimas e amores. Quando transpondo do horizonte acorda, o sol se despe dos gentis fulgores, brancas estrelas que o céu se borda são lágrimas e amores. Ele está dizendo que as estrelas também são lágrimas e amores. Rapaz, isso aqui vai dar cari, esse poema aqui. Quando na campa que o cipreste te esguio, com a sombra cobre em lutadas cores, chorarem brisas que acordou o estio, são lágrimas e amores. Então, aquele cipreste, aquela sombra, tudo tal, são lágrimas e amores. Rapaz, ele está reduzindo toda a natureza a lágrimas e amores, a sentimento. Isso aqui é o sentimentalismo romântico. Quando o arco-íris que no céu se arqueia, para chovendo, arrefecer calores. Esses gotejos que o sol anseia são lágrimas de amor. Então está dizendo que a chuva são lágrimas de amor também. Quando por noite de luar ameno, o céu se esmalta de mil primores, esses rorejos de sutil sereno são lágrimas de amores. Então de noite, né, o sereno da noite também é lágrima de amor. Quando branquejam de manhã neblinas, então aquela manhã cheia de neblina, aquela manhã cheia de cerração. Cobrindo os campos, o que são? Vapores. Que o pranto gera das canções divinas são lágrimas e amores. Então está dizendo que a cerração da manhã, aquela neblina matinal,
São lágrimas de amores também. Vixe, rapaz. Você escovou o dente, Pedro? Na hora que sair, você escova o Tá dente. difícil. Senão vai dar cárie. Tô percebendo. Cristale as águas que o Amazonas tira nas nossas terras para trajar verdores. Então, a água escorrendo do Amazonas. E os sons cadentes que na mata ouvira são lágrimas de amores também. As níveas pérolas de nitente alvura que a fonte clara salpicou nas flores. Então, as fontes salpicando aquela aguinha, assim, jogando água nas flores. São segredos de amorosa jura, são lágrimas de amor. Então, toda a manifestação de água na natureza, né, são lágrimas de amores para ele. Rapaz, o cara, esse aqui é molenga. Esse é diabético. Vamos lá, escuta. Se para amar-me for Não, saindo daqui eu vou até medir a glicemia. Olha, esse aqui também é bem. Esse aqui é do tipo gado. Aqui, ó. Se para amar-te, for mister martírios, com que delírios saberei sofrer? Então ele fala, se for preciso para amar essa mulher, eu me martirizar, eu sofrer, com que delírios eu vou sofrer? Então, tipo, vou sofrer por ela. Esse é o gado. Esse é o gado que se alegra em ser gado. Se de altas glórias for mister a palma, talvez a alma possa além colher. O palma é a palma do martírio, né? Então, se de altas glórias com ela foi mister sofrer, ele vai sofrer muito bem, né? Quebrar cadeias, conquistar um nome que não consome o perpassar das eras, arcar com a fúria de iracundos nortes, sofrer 1000 mortes sem morrer deveras. Ou seja, ele vai se arrebentar, vai se acabar por ela. Vai morrer muitas vezes sem morrer de verdade. Nas próprias carnes apertar cilícios. Então ele vai lá se torturar. Nos sacrifícios de sereno rosto. Pisar descalço sobre espinhos duros, com pés seguros, com sinais de gosto. Então ele está dizendo que as metáforas que ele vai apertar o silício na perna, né, que é aquele instrumento lá para você se mortificar. Vai ter o rosto sereno diante do sacrifício, vai pisar descalço num espinho duro, com os pés seguros e com sinal de gosto, ou seja, ele vai gostar de sofrer. Longe da pátria, no país mais feio, de tédio e meio para Marte irei, viver embora sob zona ardente, e ali contente com te amar serei. Ele vai para o lugar mais horrível que tiver, num calor do inferno, e vai ficar lá contente por amá-lo. Né? Então, ele vai sofrer tudo que for preciso e vai ficar contente que vai estar amando ela. E a ser amado, se é mistério incenso que sobe denso dos salões dos tetos, serei altivo, mas não vou de rastos, com lábios castos mendigar ajetos. Então ele vai, né, ajetos. Então ele vai mendigar feliz os amores dela. E se me odeias por não ir-me às salas, dizer-te as falas da mendaz paixão e aos olhos de outros, profanando extremos, dizer-te amemos e apertar-te a mão. Então ele vai sofrer todo tipo de humilhação, vai se... tem mais ainda, né? Vai fazer tudo por ela, né? Vai sofrer tudo que for possível por ela. Me odeiem muito e que eu não sou de farsa, que o mal disfarça, que desfruta e ri. Me odeiem sempre, que eu não desço ao nível do pó terrível se arrastar, que se arraste aí. Ele está dizendo, me odeia. Dá-me o teu ódio, pois não quero, escuta, beber cicuta procurando mel. Está falando assim, me dá ódio. Não quero amor. Quero que você me odeie. Eu sofri bastante. Eu quero beber cicuta, não quero mel. Dá-me teu ódio. Mas num grau subido, embora ungido de amargoso fel. Olha que legal esse esquema de rimas que ele faz. Teu ódio, escuta, tá vendo que esse aqui rima com isso aqui, ó. É uma rima interna que a gente chama, você rima dentro do verso, não no, como é que fala? Não na extremidade, né? Então, mel aqui rima com mel aqui. Subido vai rimar com esse ungido.
Tá vendo? Então ele tá dizendo que ele quer o veneno mesmo. Ele quer dar-me teu ódio por fatal sentença. A diferença me será pior. Que um sentimento por mim sintas na alma. Dá-me essa palma de um sofrer melhor. Então ele tá dizendo assim, né? Se para te amar for preciso que eu sofra, então eu quero sofrer. A indiferença é pior das coisas. Então ele está pedindo que você me odeie, mas que você não seja indiferente. É isso. Esse é o Master, Ultra Master Gado Tabajara. Esse é o gado dos gados de todos os gados. Curtiu esse gadão aí? Nossa senhora, tô comendo uma colher de sal aqui. Calma aí. Agora nós temos o Bruno Seabra. Bruno Seabra é daquele romantismo mais adocicado, sem tanta, né? Então ele vai falar com a Moreninha. Moreninha, dá-me um beijo. E o que me dá, meu senhor? Então é um diálogo, né? Então o rapaz fala, Moreninha, dá-me um beijo. E o que me dá, meu senhor? Este cravo. Ora, este cravo. E que me serve uma flor? Há tantas flores nos campos, e de agora, meu senhor, dá-lhe um beijo por um cravo? É barato, guarde a flor. Então a moça fala assim, vou te dar um beijo porque você me dá uma flor? Guarda isso aí. Dá-me um beijo, moreninha, dou-te um corte de cambraia. Por um beijo, tanto pano, então, um corte de cambraia é tipo, vai dar um tecido para ela fazer vestido, né? Compro de graça uma saia. Olha que perde na troca, como perdera com a flor. Tanto pano por um beijo, sai de cara, meu senhor. Então a moça não quer saber de beijar ele, né? Anda, ouve calmo, ouvi um segredo. Pois quer fiar-se em mim, Deus o livre, eu falo muito, toda mulher é assim. Então, ele ofereceu a rosa, ela não quis. Ofereceu o cravo, ela não quis. Ofereceu tecido para um vestido, ela não quis. Aí ele falou que vai contar um segredo. Ela falou, não, eu sou fofoqueira. E um segredo, um segredo. Vamos lá. Esse é mais engraçadinho. Pelos modos que lhe vejo, quero meu beijo de graça. Um segredo por um beijo? Quero dizer-te aos ouvidos que tu és uma rainha. Achas, pois? O que tem isso? Quer ser rei por minha vida? Por vida minha? Então ela falou assim, não, é que eu te acho uma rainha. Agora ele está lisonjeando. Ela falou, você quer ser rei? Me dando um beijo? Né? Ela está recusando. Quem dera que tu quisesses, não duvide, né, que eu farei. Meu senhor, case com ela, a rainha fará rei. Casar-me? Ainda sou tão moço. Como é criança esta ovelha? Pois eu, para beijar crianças, adeusinho, já sou velha. Então, o, ela falou assim, o seguinte, então, você quer o beijo? Eu te dou o beijo. Mas você tem que casar comigo. Eu não vou ficar saindo beijando à toa aí, não. Mas lembremos que estamos no século XIX. Daí o cara falou assim, opa, peraí, mas eu sou muito novinho. Eu falei assim, você é muito novinho? Então, ó, tchauzinho porque eu sou velha, né? Então, tipo... Nessa época, dependendo de você segurava na mão da pessoa, dava ruim, imagina um beijo. É um cara dando umas cantadas numa moreninha lá, né? E ela dando umas voltas, tipo, dando uns chega pra lá nele. Daí ele vai com é um poema mais engraçadinho, né? Um poema mais bem humorado do romantismo, da segunda geração romântica, que eles gostavam de fazer esse bom humor também. Era uma branca açucena. Açucena é uma flor cheirosa. Deu-me alguém a branca flor, donzela que teve pena das queixas de meu amor. Ele está dizendo que uma moça ficou com dó dele e deu uma flor para ele. Foi uma gentil morena, pediu-me essa branca açucena. Eu vivo, gentil morena, do perfume desta flor. Esse é açucarado. Deu-me alguém esta açucena com um talismã de amor. Vai ela e disse, tem pena, dá-me a branca açucena. Então, uma moça está pedindo a açucena para ele, está pedindo a flor para ele fala que ele não pode dar, que ele ganhou de outra. Nos seios dessa açucena, minha alma adormece em flor. Deixa dormir, tem pena, existe regaço de amor. Troquemos, disse a morena, um beijo pela açucena. Agora é a moça que está querendo que ele dê a flor para ela em troca de um beijo dela.
Fui eu, beijei a morena, dos rubros lábios de flor, na flor, e dei-lhe a branca açucena, o meu talismã de amor. Ai, nem de mim tive pena, e nem daquela açucena. Então ele foi lá, né, ele ganhou a açucena de uma outra moça, ganhou a flor de uma outra moça, e uma outra moça foi lá e pediu a flor para ele. Ele falou, não posso ganhar da outra. Ele falou, eu te dou um beijo. Ele falou, opa, então toma. Então foi, não teve pena nem dele nem da açucena. A minha branca açucena, a minha mimosa flor, cortei o fio sem pena do sono do nosso amor. Ai, caprichosa morena, ai minha branca açucena. Então não tá nem aí. Ele falou assim, eu lá e beijei mesmo. Foi nos seios da morena, abrasou-se a branca flor, aquela branca açucena, aquela prenda de amor. Seios de fogo, sem pena, queimaram minha açucena. Então, ela pôs, né, a flor aqui e queimou de amor, porque o peito dela estava queimando de amor. O que é de minha açucena, que é de minha branca flor? Agora quem terá pena deste amor órfão de amor? Dá-me a minha flor morena, aquela branca, ele está pedindo de volta, não, devolve minha flor aí que eu estou arrependido. E vai e responde a morena, aquela mimosa flor, aquela branca açucena, aquela prenda de amor, e a desdenhosa sem pena deu-me as cinzas da açucena. Falou, ó, deu só a cinza, que queimou, abrasou no peito dela. Ninguém escute a morena, ninguém lhe ceda uma flor, que ela pede uma açucena para matar um amor, e rir-se depois sem pena de quem chora uma açucena. Ela falou assim, olha, não confie nessa morena aí que ela é diabólica, que ela é terrível. Né? Ela vai botar fogo na sua flor, só vai devolver a cinza. Então é um cara que se viu enganado, né? Porque tinha aquela açucena, aquela florzinha, era como se fosse um talismã da sorte, um talismã do amor para ele, e ele foi enganado por essa morena sem vergonha e roubou e consumiu todo o amor que ele tinha ali naquela florzinha. Vamos ver. O branco e o timbira. Vamos lá, vamos ver o branco e o timbira, então é o último do Bruno Seabra. E daí a gente vê outros. Então o branco e o timbira é um índio, tá? É uma variedade de índios que tinha aqui no Brasil. O branco disse ao timbira, não inspiram sertanejo estes boxes, essas matas, nem o vejo de quitiofanes aqui. Vem comigo, minhas terras têm mais lindas variedades. Vida, amor, ouro, prazeres nas cidades. Ele está dizendo assim, não tem graça viver aqui na mata, não. Vem viver na cidade que é mais legal. Tem ouro, tem amor, tem prazeres. Tudo, enfim, terás ali. O timbira disse ao branco, Cariúra, Cariúra deixa a cidade, vem viver com o sertanejo. Aqui tens a liberdade. Então, é aquele lugar comum de idealizar, né, de você falar que a natureza é melhor do que na cidade. Na cidade você é escravo dos prazeres, escravo de um monte de coisa, de compromisso, e na mata você é livre. Então tem um pouco dessa idealização do indígena, que isso aí é um poema indianista, né? E ao mesmo tempo aquele lugar comum da natureza versus, né, campo versus cidade, natureza versus cidade, Fugere Urbe, mais que eles herdaram lá do século XVIII. Casimiro de Abreu a gente vai ver semana que vem, meu segundo favorito. Curtiu esses poemas de hoje, Pedro? Apesar de que alguns foram meio diabéticos, sei lá. Alta glicemia? Pô, apesar de eu ter de minha glicemia depois, foi até legal, pô. Até Bacana. os grudentos, foi grudentos, mas não o suficiente pra fazer detestar o poema, porque tem uns que dá conta. E lá do pastor Ave Maria, não sai da minha cabeça, não aguento mais. Qual que é? Acho que era do pastor Manuel, sei lá. Lá da poesia Ah, parnasiana ainda, tá. assim. Não, não é parnasiana, era da poesia do século XVIII. Era É, o Albano com a Damiana. esse pastor chato do cacete, bicho. Não, mas aquele lá é o campeão da gadice. Mas tá certo. Então, Pedro, eu agradeço a sua presença hoje. 3 confirmaram presença, você não confirmou e veio ficou até o fim. Samuel confirmou e ficou só um pouquinho. Mas então tá bom. A gente se vê semana que vem, daí semana que vem a gente vai ver um monte de poema do Casimiro de Abreu. Tá certo? Brigadão, Pedro. Grande abraço, bom descanso, bom feriado amanhã. Hoje era emenda de feriado, mas eu quis trabalhar. E a gente se vê semana que vem. Falou? Falou, professor. Abração, até mais. Bom aí pra tu também, hein? Falou.